Boa noite, queridas amigas, queridos amigos do nosso grupo de leitura da Casa Espírita Adelino de Carvalho. É com muita alegria que estamos reunidos para estudar as lições de Jesus à luz da doutrina espírita, com esse grupo harmonioso, e vamos dar início na reunião desta noite, pedindo a nossa irmã Célia para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite a todos os irmãos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. E nós vamos nos preparar mais uma noite, hoje dia 30 de janeiro de 2021, o último sábado do primeiro mês desse ano. Vamos nos preparar para que o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso sentimento receba esse banquete espiritual que nós temos a oportunidade de receber todas as vezes que nos reunimos em nome de Jesus para aprender sobre a mensagem dele. E por isso queremos pedir ao nosso amado Mestre Jesus que nos ampare, que nos ajude a ter boa vontade, como o homem de fé deve ter, para que estes ensinamentos, Senhor, possam fazer morada um pouquinho a cada dia mais, até se tornar permanente em nossos sentimentos e assim sentirmos a transformação de que a boa nova é capaz de causar em todos os homens. Que nós possamos buscar a caridade como roteiro de nossa vida e assim nos alinhando à mensagem de Jesus, para que o homem cheio de perturbações do passado e do presente possa ir deixando para trás as inquietações e se tornando harmonioso com a mensagem de Jesus. Que todos nós nesta noite, unidos em um pensamento de gratidão, de alegria e contentamento que todo cristão deve ter no seu coração, nós queremos, com essa simples e sincera oração, rogar aos benfeitores desta atividade que possa nos ajudar a compreender a essência de cada mensagem, de cada lição que for lida, que for comentada nessa noite, para que a gente possa, assim, adquirir a paz, a tranquilidade de vivermos dias tão perturbadores aqui na Terra, mas na certeza de que essas perturbações são muito mais nossas, porque o mundo espiritual está preparado todos os dias nos derramando bênçãos, incentivo, para que, unidos o coração ao Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, possamos encontrar a firmeza que necessitamos, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança no amor do Cristo e na proteção de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que Ele nos abençoe hoje e para sempre, que assim possa ser sempre. Nós agradecemos a nossa querida Célia pela prece de abertura e agora nós vamos convidar o nosso irmão André para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Boa noite a todos. Hoje eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Item 2, os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça. Boa noite a todos. Hoje eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Item 2, os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava.
Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um Senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde, será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver enfim se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade? Que será, pois, daquele? Bastar-lhe-á dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal meu tempo. Tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa. E dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti, no momento. Esbanjaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesses querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido irmão André pela leitura feita e agora nós vamos pedir ao nosso irmão Pedrinho para fazer a leitura do Livro dos Espíritos. Lembrando antes que nós estamos vendo o retorno da nossa Isabel e o retorno também da Ana Cláudia. As boas-vindas a elas e a todos, não é? Então agora vamos ouvir o Pedrinho. Boa noite, queridos amigos e amigas. É um prazer muito grande estar com vocês virtualmente para realizar mais um trabalho da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Eu vou ler do Livro dos Espíritos a pergunta 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Boa noite a todos, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Nós agradecemos ao nosso irmão Pedrinho pela leitura feita e agora vamos passar aos comentários, pedindo para iniciar hoje para nós o nosso irmão Paulinho. Prezados amigos, boa noite. É com muito carinho que retornamos às nossas reuniões do grupo de leitura. O Evangelho da Noite traz como tema de reflexão e estudo o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, itens 1 e 2, sobre os trabalhadores da primeira à 11ª hora. O Evangelho de hoje nos convida a refletir, a pensar no principal agente transformador do homem em sua jornada evolutiva, o trabalho.
Mesmo nos primórdios de sua evolução, o homem era obrigado, pelas circunstâncias naturais, a laborar com o fito de suprir suas necessidades mais simples. Ainda quando não houvera desenvolvido em si mesmo a menor noção de valores morais e éticos, dominado apenas pelos seus instintos, lá estava o homem, imagem e semelhança de Deus, o seu Criador, comendo o seu pão com o suor do próprio rosto. Em sua jornada pelos séculos, podemos localizá-lo e observar as suas peripécias em torno da cata de alimentos, a caça, a pesca e, mais tarde, na cultura dos vegetas, de sementes e bulbos que lhe garantissem o sustento, até a conquista da razão iluminada pelo amor do Cristo há apenas 20 séculos. Ainda assim, o desejo da remuneração e da troca pelas suas contribuições de trabalho ofertados à coletividade. Talvez por isso Jesus tenha utilizado o símbolo da vinha e das horas para despertar em nós as virtudes da abnegação e desprendimento, da cooperação e da humildade, que viessem a mostrar que não importa quando, e sim como nos agregamos ao grupo dos seus trabalhadores. O caminho e o empenho é que vai nos habilitar, pois seguramente a nossa compreensão sobre a parábola da vinha e das horas em muito se ampliou. Mas é da lei que recolhamos o resultado de nossas ações, nosso trabalho, que de forma inequívoca é sempre de acordo com o nosso empenho. Mas, às vezes, não entendemos ou nos recusamos a aceitar, ou reclamamos da retribuição ao final da tarefa. E para isso, para melhor entendermos, vamos consultar o professor Emmanuel, que com muita clareza nos ensina na lição número 22 do livro Fonte Viva, intitulada A Retribuição. E ela começa assim: Pedro disse-lhe: E nós, que deixamos tudo para te seguir, que receberemos? Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: Que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto as necessidades da própria renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Bem, prezados amigos, encerramos os nossos comentários dizendo que, ao longo das nossas reencarnações, fomos chamados para a vinha de Jesus em todas as horas e já desperdiçamos demais as retribuições do divino vinhateiro, e que agora
Em última chamada, na nossa 1ª hora, já sabemos com que moeda seremos recompensados. Ama, trabalha, espera e perdoa. Nas palavras de Abigail a Paulo em hora pungente de sua jornada. Uma boa noite e muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso amigo Paulinho, não é? E olha que beleza, né? Jesus, Kardec, nosso querido Paulo, Emmanuel. É um quarteto invencível, né, Paulinho? Muito obrigada. E para dar continuidade, nós vamos convidar o nosso irmão Marco Antônio para continuar os comentários desta noite. Boa noite a todos. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. O comentário de hoje é do item 2 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito Constantino tece comentário sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Então, nessa parábola, um pai de família, como Jesus diz, sai de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E assim, ele contrata os primeiros e combina 1 denário para cada um, que era o salário do dia de trabalho. Então, nós temos que imaginar o quadro que provavelmente era bem conhecido na época. Mas existiam trabalhadores que eles ficavam em determinados locais esperando alguém contratá-los para ganhar o dia, diaristas, digamos assim. Né? Então é isso que ele foi contratar diaristas, eram pessoas que estavam esperando. E esses diaristas, nós temos que pensar, são também pais de família, são pessoas normalmente que também precisam daquele dinheiro, daquela diária, para colocar o pão à mesa, para poderem sustentar suas famílias. Então, quando o patrão sai para contratar, ele encontra logo no início alguns trabalhadores e os contrata, combinando pagar 1 denário, que era o valor da diária, digamos assim. Né? E depois ele vai durante várias horas, lembrando que o dia que ele fala, a primeira hora, provavelmente era 6 horas da manhã, depois a terceira hora, 9 horas da manhã, ele contando o dia, de 12 horas, das 6 às 6. Então, até chegar àqueles trabalhadores que ele contratou na 1ª hora, quer dizer, na 11ª hora, que é provavelmente às 5 horas da tarde. Faltando só 1 hora para fechar às 6 horas da tarde e terminar o dia de serviço. E aí ele pergunta quando ele veio, por que vocês não estão trabalhando? Porque ninguém salariou a gente, ninguém contratou a gente. E aí ele fala, vão para a minha vinha e eu também os pagarei. Então a gente imagina aqueles que foram contratados no início, por um lado, eles trabalharam durante o dia inteiro, é verdade. Mas por outro lado, desde o início, eles estavam sabendo que iriam receber o salário do dia, que eles estavam tranquilos naquele dia. A diária deles estava garantida, digamos assim. Já aqueles que estavam às 5 horas da tarde, na 11ª hora, eles estavam agoniados. Nossa, esse dia está perdido para a gente. Esse dia, de certo, estava imaginando, a gente não vai ganhar nada. E se não ganhar nada, significava muito para eles, porque era um dinheiro que ia faltar para eles, para suas famílias, provavelmente. Mas quando aquele patrão chega e os contrata, eles vão, esperando ganhar pelo menos alguma coisa, naturalmente, que pudesse salvar o dia. E na hora de acertar as contas, o patrão dá para esses últimos o valor da diária, 1 denário também. E para todos os outros ele dá o valor da diária, independente da hora que ele contratou. Até chegar nos primeiros e dá o valor da diária, que era o combinado. E aí os primeiros se revoltam e dizem, nossa, a gente pensou que ia ganhar mais, porque a gente passou o dia inteiro trabalhando. E o patrão
chama a atenção deles. Falou assim: mas eu combinei com você uma diária, não estou lhe fazendo mal nenhum. E o seu olho é ruim porque eu procuro ser bom? Então, na verdade, o patrão queria ser bom com aqueles últimos também, dando para eles a diária necessária para a manutenção, né, deles. E, de forma alguma, ele lesou os primeiros, porque os primeiros, foi combinado, foram os únicos que ele combinou o valor do serviço. Os demais ele chamou e eles foram sem combinar nada, esperando só ganhar alguma coisa. E ele paga todos o valor da diária. Então, foi um bom patrão. E o Espírito Constantino comenta isso, que os trabalhadores da última hora, eles receberam o valor da diária, mas eles queriam trabalhar, eles estavam esperando o trabalho. É como diz a mensagem: tem ele o direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então o trabalhador da última hora queria o último, ele queria trabalhar também. Ele só não tinha encontrado alguém que pudesse colocar a serviço. Então essa disposição para o trabalho é fundamental para todos nós. Essa vontade de colaborar na obra divina. E essa colaboração, ela vem muito do trabalho que nós devemos empreender, inclusive, na nossa própria transformação íntima. No trabalho que fazemos não só externamente, como diz o Livro dos Espíritos, o trabalho aquele que se impõe ao homem, né? E que a resposta dos Espíritos é o que é a consequência da sua natureza corpórea, quer dizer, o trabalho externo. Ele visa principalmente o desenvolvimento da sua inteligência. É algo que ele tem que enfrentar os desafios para resolver os problemas da própria sobrevivência. Mas existe aquele trabalho interno, que do ponto de vista moral é o mais importante, que é aquele trabalho de modificação íntima dos nossos sentimentos, que nós tornarmos pessoas mais compassivas, mais amorosas, mais justas, mais bondosas, perdoar, ser indulgente. É um trabalho que nós devemos desenvolver diariamente. E como diz também o Espírito Constantino, a última hora é a atual existência. Há muito tempo que o Senhor nos chamava, mas nós não queríamos, como aqueles servos da outra parábola, que eram chamados e cada um ia cuidar das suas coisas e não atendia ao chamado para o banquete divino. Então, essa nossa existência é a última hora. Nós devemos, na verdade, aproveitar essa existência, aproveitar esses momentos que estamos tendo para a nossa renovação íntima, para o trabalho, não só aquele trabalho externo, de aprimoramento, né, material, digamos assim, mas principalmente para o trabalho interior, aquele que prepara os nossos corações para o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um reino externo, é um reino interno. Jesus busca reinar no coração dos seus discípulos e não com manifestações externas. Que possamos aproveitar então essas horas que ainda temos aqui nesse planeta como um trabalhador que se dedica e agradece ao Senhor por tê-lo chamado ao trabalho, por tê-lo convocado, por ele estar a seu serviço. Que o Senhor nos ampare, nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Marco Antônio pela interpretação para nós. A gente quer pedir desculpas porque eu falei anteriormente dar continuidade e continuar, a redundância, viu, gente? Vocês me desculpem aí. E para nós continuarmos o nosso trabalho, vamos convidar a nossa querida Volanda para fazer uma leitura para nós. Boa noite a todos. Vamos ler do livro Rumo Certo, discografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 42, intitulado Ação e Oração. Sempre muito importante a oração por luz interior, no campo íntimo, clareando passos e decisões,
sem nos despreocuparmos, porém, da ação que lhe complemente o valor nos domínios da realidade objetiva. Pedirás a proteção de Deus para o doente. No entanto, não te esquecerás de estender-lhe os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana a fim de socorrê-lo. Solicitarás o amparo da providência divina a benefício do ente amado que se tresmalhou em desequilíbrio. Todavia, não ouvidarás apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária segundo os preceitos das ciências espirituais que a divina providência já te colocou ao dispor nos conhecimentos da terra. Rogarás ao céu te liberte dos que te perseguem ou dos que ainda não se harmonizam contigo. Entretanto, não lhes sonegarás tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu, por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço do mundo. Suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior para que te desvencilhes de certas dificuldades materiais, diligenciando, porém, desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance pela obtenção de trabalho digno que te assegure a superação dos obstáculos na pauta das habilitações que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. Ação é serviço, oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção, e através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Nós agradecemos a nossa querida Volanda pela leitura dessa bela mensagem. E agora nós vamos convidar a nossa Ivana para fazer o comentário dessa leitura. Boa noite, queridos amigos desse nosso grupo de leitura da nossa querida Casa Espírita Adelino de Carvalho. Hoje vamos comentar do livro Rumo Certo, que a nossa Volandinha leu, a mensagem intitulada Ação e Oração, ditada por Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Inicia a mensagem com a citação do capítulo 27 do Evangelho. Pedi e obtereis, o item 5. E lá no Evangelho, nós vamos encontrar a seguinte frase de Jesus: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Emmanuel, com essa belíssima mensagem, vem ao nosso encontro, nos ajudar a melhor compreender a alma, o espírito da letra. Fala-nos Emmanuel que a oração é luz interior que nos proporciona segurança na tomada de decisões, pois ilumina nossas ideias, ilumina os nossos pensamentos. Mas justamente com as palavras há algo muito importante, fundamental, para completar-lhe o valor na nossa vida diária, e que é a ação. Vejamos então como deverá ser a oração. Na oração, pedimos proteção de Deus ao doente, mas a ação no bem deverá ocorrer, ou seja, lembrar dos recursos que podemos disponibilizar para estender a mão e ajudar. Na oração, podemos pedir o equilíbrio de um parente, porém, a ação
será imprescindível no apoio a esse ente querido. A divina providência espera que coloquemos os nossos conhecimentos com o intuito de reerguê-lo. Na oração, rogaremos ao céu a libertação daqueles que nos perseguem ou não se harmonizem conosco. Mas nossa ação será a de sermos tolerantes e perdoar qualquer ofensa, conforme os ensinamentos que já obtivemos da espiritualidade maior. Na oração, pediremos aos mensageiros da vida superior resolução para assuntos concernentes a dificuldades materiais. Contudo, nossa ação, desenvolvendo todas as possibilidades na obtenção de trabalho digno para a superação dos obstáculos, será a maneira que os mensageiros da vida superior nos ajudará. E Emmanuel conclui. Ele diz assim, que ação é serviço e oração é força. Então, teremos apoio e bênção do Criador pela oração. Agora será com a ação que o Criador se fará mais presente em nossas vidas, pois agirá conosco e em nosso favor. Maria Dolores, no livro Dádiva de Luz, ela tem uma poesia que traduz essa mensagem de Emmanuel e nos esclarece mais ainda o Evangelho poeticamente. A poesia se chama Orações Concretas. E eu vou ler para vocês, encerrando os nossos comentários. Ela inicia assim: com as próprias ações que fazes e arquitetas, tens o ensejo feliz das orações concretas. Muitas preces verbais, com a justa exceção, caem no campo extenso e frio da ilusão. O pão que destinaste ao pobre sem ninguém é a força que te traz o conforto do além. O amparo que ofereces aos recém-nascidos é proteção e amor para os entes queridos. Roupa usada que dês ao filho da indigência é auxílio aos teus conflitos na existência. Perdão sem condições à ofensa recebida é o socorro do céu que te garante a vida. Em toda parte estão os agentes da luz, acrescentando paz às bênçãos de Jesus. Todo o bem que se faz e do qual não se cansa é bondade, paciência, alegria e esperança. Desde o homem mais nobre aos últimos plebeus, a caridade em si é a presença de Deus. Uma boa noite e fiquem com Deus. Um feliz domingo a todos. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Ivana pelo comentário e essa belíssima poesia. Foi ótimo, porque hoje o senhor Vicente não está presente com as provinhas, né? Então foi uma beleza. Muito obrigada, Ivana. E agora nós vamos convidar a nossa Silvana, que vai apresentar para nós uma poesia. Boa noite a todos. Me coube uma poesia do livro Dádivas de Amor de Maria Dolores. Notícias de Maria Raimunda. Maria José Raimunda da Silva era apenas Maria,
entre os parentes. Viveu de sacrifícios cada dia, a carregar crianças e doentes. Se convidada para festas, natalícios de Antônio ou de Alencar, respondia colocando as mãos na testa: não posso ir, preciso trabalhar. 94 anos de existência. Sem se importar com isso, morreu Maria, a mãe da paciência, entregando-se a Deus, mas pensando em serviço. De corpo inerte e, agora em outra dimensão, despertou pouco a pouco para o caminho da libertação. Sabia-se acordada em novo leito, não mais sentia a dor que lhe impunha ao peito. Interiormente via-se feliz, servidora fiel, agora transformada, ouvia o pipilar dos passarinhos e entendeu que nascia a madrugada. O enterro começou no esforço de 3 moças, Linete, Donda, Nega e mais alguns amigos, seguido por irmãos desencarnados, seus afetos e laços mais antigos. Deposta a fim de viajar sobre a grande mudança, levantou-se Maria a sorrir de esperança. Amparada por vários benfeitores, notou que se encontrava num montão de flores. Desconhecendo a nova dimensão, fitou-nos e falou enternecida: sou muito grata a todos. Deus lhes compense a vida. Não dava ideia de lembrar as feridas do próprio sofrimento. Nós, porém, víamos com clareza que ela exigia novo tratamento. Maria, valorosa, embora manquejando, entrou na grande fila dos que iam pedir apoio e certidão. No entanto, veio até nós um anjo que lhe disse: Maria, não ceda à inquietação. Entre, a casa é sua. Venha tomar sua certidão, seu passaporte, o serviço que é seu em seu próprio lugar. Você não tem problemas ante a morte. O anjo abraçou-a e guiou-lhe a caminhada, indagando o que ela em si mais pretendia. Maria respondeu: o que mais quero, anjo bom, é aprender a voltar para a lavanderia. Maria Dolores, fiquemos todos com Deus. Obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Silvana e ficamos aqui meditando, não é? 90 e tantos anos trabalhando e chega no plano espiritual ainda que a lavanderia. A gente tem máquina de lavar e quer fugir da lavanderia, né, prezados irmãos e amigos? E vamos chegar ao final de nossa reunião um pouco mais cedo. Eu estou assim equivocada, colocando menos comentaristas, mas a próxima vez eu vou colocar mais. E para encerrar a nossa reunião, nós vamos convidar a nossa querida Nilma para fazer a prece. Assim sendo, amado Mestre Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade abençoada, onde podemos nos encontrar com almas amigas, para que possamos juntos estudar os seus ensinamentos, a tua palavra. Assim agradecemos pelas leituras, pelos comentários e queremos, amado Mestre Jesus, que possamos
a cada dia mais receber o Teu amparo, estarmos preparados para receber o Teu amor, para que possamos, de fato, vivenciar os Teus ensinamentos. Assim, com muita gratidão, agradecemos a oportunidade desta casa abençoada, ao Senhor Adelino de Carvalho, ao Senhor Antônio Fonseca, à espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos ampara, e nessa oportunidade de convivência, de amor, de fraternidade. Lembramos também de todos os nossos irmãozinhos em dores, nas dificuldades que atravessam, que possam ser amparados e possam ser fortalecidos com o Teu amor, com a Tua paz. Lembrando de todos aqueles que enfrentam as dificuldades maiores, que possam receber as nossas vibrações. Lembrarmos também de nossos governantes, que possam ter o discernimento necessário com o pensamento coletivo em prol de um bem maior, que possamos aprender com tudo que estamos passando, aprender com a base do Teu amor, Senhor, do amor que ampara, do amor que acolhe, do amor que fortalece. Assim sendo, amado Mestre Jesus, te pedimos que esteja conosco em mais esta semana e ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Nilma pela prece de encerramento para nós. Estamos vendo aí uma notícia do nosso Paulinho, do Sérgio Martins Longo, né? Que desencarnou. É isso, Paulinho? Que as nossas preces, né, sejam endereçadas para ele ao longo das preces noturnas. Nós agradecemos a todos que fizeram preces, que comentaram, que fizeram leituras e que assistiram. E vamos também, vamos incluir o Sérgio Longo nas preces, como dissemos. E vamos dizer também que a Ana Cláudia vai também participar dos comentários, tá, Ana Cláudia? Nos aguarde, por favor. Uma boa noite a todos, fiquemos todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.